É um texto que, espero eu, que me vá acompanhar até ao fim dos meus dias, sempre que eu conseguir. Ou seja, não foi nenhuma razão em especial, nenhum momento histórico ou nenhum momento artístico, mas é um texto que eu fiz aos 24 anos. Sobre um velho, um homem velho que trabalha com uma prensa hidráulica numa cave. E é um texto excelente, é um texto dos grandes clássicos da literatura checa. E é um texto que já, como é que eu hei de explicar? É um texto que já faz parte, já é quase como se fosse meu. Aquelas palavras já são ditas como se fosse o meu próprio discurso. Embora nunca saibamos bem, o texto também fala disso. Se o discurso, qual é que é o nosso discurso, não é? É como quase as nossas feições, quais é as que são nossas ou quais é as que são do pai ou da mãe ou do avô. E, portanto, isso são umas palavras que já me vão acompanhar. E eu decidi há pouco tempo, portanto, isto não foi uma coisa que eu decidi quando estreiei em 1997, que é um texto que eu vou continuar a fazer até conseguir. E acho que é uma experiência bastante interessante de manter estas palavras sempre comigo. É como se houvesse uma vida dentro de mim, pronto, apesar dos outros espetáculos também terem as palavras passado dentro de mim, agora já estão mais ou menos esquecidos, mas este é um que eu vou guardar sempre, é uma espécie de memória que não vai desaparecer, pronto, tem esse significado. Os desafios, quer dizer, o livro é excelente, pronto, há uma tradução, foi uma tradução na edição anterior que era Afrontamento, agora é outra editora, que agora não me estou a lembrar, vergonha, não. E a adaptação foi sobretudo, pronto, tornar o texto mais para ser dito, fazer alguns cortes, portanto o texto ficar menos coloquial, mais direto, com mais ação, os tempos dos verbos. E depois foi só não sei se pode chamar adaptação, mas foi mais corte e costura, pronto. E na altura eu lembro que tive uma ajuda valiosa do Jorge Silva Melo, que fez uma parte do trabalho, e pronto. E não houve grandes desafios. Pois é, este é o caso. Eu acho que sim, quando não há mais nada para fazer, quando não temos mais nada. Eu lembro-me de uma história na terra dos meus pais, no Alentejo. Pronto, os meus pais já têm 80 anos, são de uma geração, dessa geração. Havia um pastor que passava muito tempo sozinho, muito tempo livre, e todo o livro que encontrava, que não deviam ser muitos naquela altura e naquele sítio, ele lia os livros. E por causa disso ele tinha uma cultura diferente do resto das pessoas ali da aldeia, portanto dizia umas palavras diferentes, por exemplo, e tinha sido sem querer, ou seja, por uma oportunidade. Portanto, também é o caso aqui deste trabalhador, deste operário. É diferente, pronto, por um lado tem coisas boas, que é tu não estás dependente do tempo dos outros atores, nem da escuta que tens que fazer para ouvir o que os outros dizem. Portanto, estás sozinho, dominas tudo. Fazes essencialmente aquilo que quiseres, dentro daquilo que planeaste. Depois, também para ensaiar é complicado, tem outras particularidades, estás sozinho, ensaiar em frente a uma parede ou em frente a umas cadeiras, às vezes podes chamar alguém para ver, mas ensaiar sozinho também é útil e é profícuo, porque pronto, fazes um diálogo contigo próprio. Eu dou por mim às vezes a ensaiar, estou a dizer o texto e estou a falar comigo próprio, dizendo aqui então vou fazer assim, aqui vou pôr, como se fosse o encenador e o ator num só, pronto.
Sim, eu já tinha pensado nisso na altura. É um país, quer dizer, podemos dizer que é um país pobre também, ou que foi, e que ainda continua, como Portugal. Não é um país periférico, porque fica no centro da Europa, mas é um país que cuja economia, acho que se pode dizer assim, é parecido com Portugal, portanto não tiveram indústria do aço como a Alemanha, não tiveram outras coisas e a esse nível tem se calhar a classe popular, a plebe, se calhar é semelhante com Portugal, mas tirando isso é muito diferente. É um país do centro da Europa, portanto não tem o Atlântico, tem uma cultura diferente, tem origens diferentes, tem uma história também diferente, tem ocupações. Em Portugal também tivemos ocupações, mas os deles foram mais recentes, foram ocupados pelos russos, pelos alemães, ou os russos, quer dizer, a União Soviética. Portanto, é uma história ligeiramente diferente e não tem o mar, acho eu. Agora não estou a ver o mapa, mas acho que não tem. Sim, mas e tem algumas semelhanças nesse nível do povo. Portanto, nesta história é uma história sobre um popular, portanto, e aí há alguma relação, sim. Eu acho que a importância teria, não é por ser os artistas unidos, eu acho que qualquer estrutura que tenha esta longevidade e que se propõe a fazer este trabalho ou estes trabalhos durante tanto tempo, tem as suas desvantagens, como é óbvio, mas também tem grandes vantagens. Deixa um legado, deixa uma história, e isso é muito importante, quer para a identidade cultural, se é que se pode chamar assim, e quer mesmo para as pessoas na prática que trabalham nessa estrutura. Porque, por exemplo, trabalhando numa companhia durante vários anos, é óbvio que para um ator, por exemplo, não vai estar sempre a fazer o mesmo papel. Enquanto que um ator freelancer, como é chamado para sítios diferentes, se calhar, e como é tudo muito mais rápido, não há tempo para experimentar um outro tipo de papéis. Então, se calhar, faz sempre o mesmo trabalho. Então, se for na televisão ou no cinema, pronto, essa é uma das vantagens para os atores. Outra das vantagens é as edições que nós temos também, publicar, traduzir livros. E depois é claro que também tem desvantagens, não é? Como aos casamentos, ao fim de alguns anos a coisa começa às vezes a perder a paixão que tinha anteriormente, começa a existir discussões, mas eu acho que é importante existir e acho que é de todo positivo se ou que os Estados ou o público, o poder político, o poder público apoie essas entidades, essas companhias, porque faz mesmo parte da cultura, da raiz da cultura de uma cidade, neste caso. Eu pensava que não, mas sim. Não sei se pode mudar, mas ajuda bastante a mudar ou não tem de ser só a mudar, pode ser a compreender, a poupar tempo, ajuda bastante. Como o teatro. É claro que as experiências que os livros, ou as ideias que os livros nos transmitem, ou as peças de teatro, os espetáculos, não são experiências que nós tínhamos vivido, não é? Mas a aprendizagem sem viver também é importante. Às vezes podem ser semelhantes, podem ter coisas parecidas, outras não. Mas a mim próprio já me aconteceu ter lido ou ter mesmo visto espetáculos que me fizeram o clique de ok, isto foi o que me aconteceu. Pois é, agora foi bem resumido. Porque às vezes não conseguimos ter essa distância, não é? E como os livros e como a literatura e a arte, no geral, estabelece essa ponta entre o real e o pensamento, pronto. Sim. António, muito obrigado. Nada.